Olá, bom dia. O Diário Comunidade deste domingo está no ar. Obrigada pela sua companhia. Hoje a gente fala sobre uma pesquisa encomendada pela Associação Paulista de Magistrados para saber o que a sociedade pensa sobre o Poder Judiciário. Bom, a pesquisa foi aplicada em abril num universo de 1.000 pessoas, 1.000 entrevistados, e revela que 58% desses entrevistados que já recorreram ao Poder Judiciário confiam na instituição. Mas apontou um outro dado preocupante: só 14% se julgam bem informados sobre o funcionamento do Poder Judiciário. A gente tem mais dados sobre essa pesquisa, vamos ver aí nesse gráfico. 14% dos entrevistados disseram estar bem informados sobre o Judiciário de São Paulo. 38% acreditam que estão mais ou menos informados. 40% se declararam pouco informados. 7% se consideram sem informação e 2% não souberam responder. A pesquisa também mediu a confiança no Judiciário de São Paulo segundo o nível de informação. Entre os bem informados, 62% disseram confiar no Judiciário. 29% falaram que não confiam e 9% não souberam opinar. Entre o grupo que se considera sem ou com pouca informação, 44% disseram que confiam, 43% informaram que não confiam e 13% não souberam opinar. Bom, para repercutir esses dados, convidamos a presidente da Associação Paulista de Magistrados, a Vanessa Mateus. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda, virtualmente bem-vinda aqui no nosso programa. Bom dia, Mirielle, agradeço o convite para participar desse programa. Bom, por que, né? A primeira pergunta, por que vocês decidiram encomendar essa pesquisa, sair da zona de conforto? Exatamente isso, sair da zona de conforto. Nós estávamos percebendo que o judiciário não tinha holofote sobre si. O judiciário sempre foi um poder mais discreto, sempre foi um poder que nunca dependeu de eleições, então sempre foi um poder que atuou de forma muito mais discreta. Nos últimos anos, o judiciário passou a ter luzes sobre si, por conta de casos emblemáticos, por conta de mensalão, por conta de lava-jato, por conta de processos criminais envolvendo empresários, envolvendo políticos. O judiciário passou a estar sobre os holofotes. Mas eu acho que não soube se comunicar de forma suficiente. Então a gente começou a perceber que a visão que se tinha do Poder Judiciário era uma visão muito pouco transparente, muito pouco clara. E nós resolvemos fazer essa pesquisa exatamente para isso, para saber qual é a visão que a população tem do Judiciário, como é formada essa visão, quem tem essa visão, o que muda essa visão e o que a gente precisa fazer para se comunicar melhor com a sociedade. E foi esse o resultado que foi entregue. Esse Jusbarômetro a gente pretende que seja uma pesquisa constante, realizada com periodicidade, sobre temas de relevância para a sociedade. E a pesquisa, ela traz um dado aí na proporção de que as pessoas mais informadas acabam tendo mais confiança. Onde está o ruído nessa comunicação e como levar informação de maneira simples, numa linguagem mais popular para a sociedade? Você comentou, ao apresentar a pesquisa, você comentou um dado que nos preocupou bastante. O número de pessoas que se diz bem informadas sobre o Poder Judiciário é de 14%, é um número baixíssimo. E esse número é tanto mais preocupante quando a gente percebe que, dentre as pessoas mais bem informadas, o nível de avaliação e de confiança no Poder Judiciário é muito mais alto. Enquanto entre as pessoas bem informadas o nível de confiança de avaliação é de 62%, entre as pessoas de uma média comum, de uma média geral, é de 49%, ou seja, é uma discrepância enorme. O que faz com que a nossa preocupação seja exatamente essa, tornar as pessoas bem informadas. Isso não nos causa muita estranheza, o que nos causou estranheza foi o número de pessoas bem informadas. Mas é normal que a gente tente avaliar melhor, a confiar mais naquilo que a gente conhece e que a gente tem dados concretos. E eu acho que o caminho, a pergunta que você fez é a pergunta de ouro. Como tornar esse diálogo mais transparente, como tornar o Poder Judiciário mais próximo da população. Isso a gente já entendeu. A gente entendeu que a gente precisa se comunicar com a população. A população precisa conhecer o Poder Judiciário.
Agora, a nossa preocupação é essa, permear, fazer com que as notícias que sejam divulgadas tenham o nosso lado, tenham a nossa visão. Bom, e como vocês já pensaram em ações, em ferramentas para criar essa proximidade maior? Eu sei que a pesquisa ainda é recente. É recente, vai continuar. E o nosso primeiro passo tem sido esse, tem sido tentado abrir um diálogo franco com a imprensa. A gente sabe que durante muito tempo a imprensa não conseguiu ouvir o Poder Judiciário, porque os juízes possuem uma série de limitações a falar. Os juízes não podem falar sobre outros colegas, não podem falar sobre processos em andamento, não podem falar sobre decisões proferidas. Os juízes não podem. É uma imposição legal, não é uma má vontade. É uma imposição legal a falar. Então, o que a gente tem feito é transformar esse diálogo, esse monólogo, num diálogo com a Associação dos Magistrados, que é uma associação que se preocupa justamente em mostrar essa face do Poder Judiciário. Além disso, a gente tem tentado mostrar para a população, através de campanhas, quais são as ações do Judiciário perante a sociedade civil. Então, a gente tem a campanha Sinal Vermelho, que é aquela do X vermelho na mão para as mulheres vítimas de violência, o projeto Rompa do Tribunal de Justiça de São Paulo, dos canais também de abertura para as mulheres que sofrem violência doméstica. A gente tem divulgado as ações nas comunidades locais. Porque uma coisa que a gente aprendeu também nessa pesquisa, Maria Mirelle, é a importância da capilaridade da justiça. Quanto mais próxima a justiça está do cidadão, quanto mais a população conhece o judiciário local, e eu sei que em Mogi isso é acompanhado muito de perto, esse trabalho do Poder Judiciário é acompanhado muito de perto, quanto mais a população conhece, melhor é a relação dela com o Poder Judiciário. Então, entendendo a força dessa capilaridade da justiça estadual, dos juízes que estão nas cidades pequenas, e tornando esse Poder Judiciário, seu funcionamento transparente à população, a gente entende que todas as partes têm a ganhar com isso. Tanto nós, na efetiva compreensão do trabalho que nós exercemos, como a comunidade de estar mais próxima do poder, que afinal de contas é a última trincheira. Bom, a gente segue então acompanhando esse trabalho que é novo, e na nossa posição enquanto veículo de comunicação, eu acho que é importante a gente colaborar, até porque é pelo bem da sociedade como um todo. Muito obrigada pela sua presença, doutora, aqui no nosso programa. Muito obrigada, bom dia a todos. No próximo bloco, a gente continua repercutindo essa pesquisa com o juiz aqui da nossa região, Bruno Machado Mian. Até já.